No vídeo de hoje nós vamos falar sobre doações de empresas para campanhas eleitorais. Deve voltar? As empresas devem voltar a financiar campanhas? A proibição disso acabou com a corrupção? Vivemos em um país onde a política parece estar sempre dividida entre duas promessas: combater a corrupção e fortalecer a democracia. Mas existe uma pergunta que voltou ao debate nacional e que mexe diariamente com o futuro das eleições brasileiras: as empresas deveriam voltar a financiar campanhas eleitorais? Bom, em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações empresariais para candidatos e partidos. A justificativa era bem simples: reduzir a influência do poder econômico sobre a política e combater esquemas de corrupção. A ideia parecia meio lógica, né? Ou parecia lógica. Se as empresas não puderem mais bancar campanhas, teoricamente diminuiria a troca de favores entre empresários e políticos. Menos dinheiro privado significaria menos risco de contratos direcionados, licitações manipuladas e favores pagos com recursos públicos. Mas, passados mais de 10 anos, surge uma pergunta que incomoda hoje: a corrupção diminuiu? Muitos argumentam que não. Segundo essa visão, o dinheiro não desapareceu da política, apenas mudou de caminho. Empresários que antes doavam por meio de suas empresas passaram a doar como pessoas físicas. Outros recursos migraram para estruturas menos transparentes. E, ao mesmo tempo, o fundo eleitoral cresceu de forma gigantesca. Hoje, bilhões de reais, né, do dinheiro público são direcionados para as campanhas políticas. E que surge um dos argumentos, e aqui, né, que surge um dos argumentos favoráveis ao retorno das doações empresariais. Os defensores afirmam que, se a empresa pode financiar uma campanha de forma transparente, com teto definido, fiscalização rigorosa e prestação de contas em tempo real, isso poderia reduzir a dependência dos partidos em relação ao dinheiro público. Eles dizem que o problema não está necessariamente na origem do dinheiro, mas na falta do controle dele. Afinal, uma democracia sustentável precisa de fiscalização, independentemente de quem financia? Além disso, há quem argumente que empresas também fazem parte da sociedade. Eles geram empregos, pagam impostos, movimentam a economia e possuem interesse legítimo ou interesses legítimos sobre os rumos do país. E por que uma pessoa física pode contribuir para uma campanha e uma empresa não? Né? Essa é uma das questões. Essa é uma pergunta, né, que os defensores da mudança costumam fazer. Mas existe um outro lado dessa mesma história. Os argumentos contrários são igualmente fortes. Quem se opõe ao retorno das doações empresariais lembra que empresas não votam. Que vota, ou na real, né? Quem vota são os cidadãos, são as pessoas que votam, e não as empresas. Uma empresa não possui consciência política, ela possui interesses econômicos. E quando grandes grupos econômicos passam a financiar campanhas, existe um risco que os políticos se tornam mais comprometidos com seus financiadores do que com os eleitores. A história brasileira oferece vários exemplos disso. Durante décadas, empresas financiaram campanhas e, em muitos casos, acabaram envolvidas em escândalos de corrupção que mostravam uma relação bem perigosa entre financiamento eleitoral e contratos públicos. Os críticos afirmam que o problema não é demonizar o setor privado, o problema é impedir que o poder econômico capture o poder político. Agora, imagina uma eleição onde uma grande empresa consegue investir milhões em candidatos alinhados aos seus interesses. Mesmo respeitando a lei, essa empresa teria uma influência muito maior do que um cidadão comum. A consequência seria uma democracia desigual, onde algumas vozes falam mais alto porque possuem mais recursos. Para esses críticos, a solução não é trazer de volta o financiamento empresarial. A solução seria melhorar o mecanismo de transparência, fiscalização e participação popular, ou seja, corrigir os defeitos do sistema sem abrir novamente a porta da influência econômica excessiva. Então chegamos ao verdadeiro centro dessa discussão. Talvez a pergunta seja: empresas devem ou não financiar campanhas? Talvez a pergunta correta seja, né, como impedir
que qualquer fonte de dinheiro tenha poder excessivo sobre a democracia? Porque o risco não está apenas no dinheiro privado. Existe também o risco do uso público, né, do uso político do dinheiro público, melhor dizendo. E aí existe um risco de concentração dos recursos eleitorais nas mãos de poucos partidos. Existe um risco de estruturas que favorecem quem já está no poder. Em outras palavras, a questão não é apenas quem financia. A questão é quem controla, quem fiscaliza, quem presta contas. A democracia custa dinheiro, campanhas custam dinheiro, comunicação política custa dinheiro e o desafio é garantir que esse dinheiro não compre influência indevida. E é justamente por isso que esse debate continua tão atual. De um lado, há quem diga que a proibição fracassou porque não eliminou a corrupção e ainda aumentou a dependência do fundo eleitoral. De outro lado, há quem afirme que permitir novamente as doações empresariais seria um passo atrás e recolocaria a política sob influência direta dos grandes interesses econômicos. E você, acredita que empresas deveriam voltar a financiar campanhas eleitorais? Ou considera que isso representaria um risco para a democracia? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão se trata não apenas de eleições, se trata de quem realmente influencia as decisões que afetam a vida de todos nós. E no fim das contas, a pergunta permanece aberta. O problema está no dinheiro ou em quem controla o dinheiro? Obrigado por ver o vídeo, né? Ouvir esse vídeo até aqui no canal do YouTube. Espero que você goste. Deixe seu comentário, nos siga e compartilhe também essa informação.